Fala galera, bem-vindos mais uma vez ao Rock and Roads. Nesse que eu acho o vídeo mais relevante sobre como planejar uma viagem sobre rodas, em que eu vou mostrar aqui para vocês algumas ferramentas que eu aprendi a usar ao longo da história, ao longo de várias viagens para melhorar a programação. Então, desde pensar a rota, algumas ferramentas de mapa que eu uso, todas as ferramentas são gratuitas, até uma planilha que eu mesmo formulei, vou deixar o link depois para vocês fazerem download e formatar da melhor forma como lhes for conveniente, para programar as paradas, para planejar não somente a rota, mas também pensar a questão de estadia, questão de combustível, questão de entretenimento, né? Onde ficar, onde parar, o que ver ao longo do caminho. E uma outra ferramenta que eu gosto bastante para marcar os pontos no mapa, além de pensar alguns pontos com relação a clima, luminosidade, luz do dia e algumas fontes na internet que eu acho bastante relevantes para programar a viagem. Então vamos lá, sem mais delongas, vamos começar. Antes disso, só queria deixar um aviso para vocês. Quem perdeu os outros vídeos, dá uma olhadinha. A gente fez uma sessão de vídeos aqui sobre o que levar numa viagem de moto, falando sobre acessórios para pilotagem, acessórios para moto, o que levar de itens pessoais, de itens que eu chamo de sobrevivência, de documentação. Fez também uma sessão de vídeos aí sobre como planejar uma viagem de motos. Na verdade, esse é o terceiro de uma série de 3 vídeos sobre como planejar uma viagem de motos. Nos outros vídeos a gente falou sobre que tipo de viagem fazer, né? Então conhecer um pouquinho mais se você é uma pessoa mais sistemática, gosta de fazer uma viagem mais planejada, ou se você quer fazer uma viagem mais aberta e flexível, mais easy rider, né? Sem se preocupar muito com o roteiro, sem sair com algo muito rígido. E depois a gente falou um pouquinho também sobre algo que é bastante relevante, que é como fazer a preparação prévia. Então esse vídeo aqui dialoga um pouco com tudo. Eu vou mostrar para vocês, inclusive, vou deixar todos os links de todas as ferramentas aqui nesse vídeo para vocês se encontrarem mais facilmente, mas vamos lá. Então aqui eu vou começar mostrando para vocês a ferramenta que eu uso para... é o Google Maps, tá? Então eu vou colocar aqui o endereço só para vocês verem, é o maps.google.com. Vocês já vão cair nessa tela aqui, mas eu vou deixar aqui já, porque eu tô deixei separado aqui numa visão do Ushuaia, né? Então aqui está mostrando, eu vou tirar o zoom, mas aqui já é inclusive o destino de muitos motociclistas. Vocês podem ver que está cheio de marcação no meu mapa. Rio Gallegos, aqui Buenos Aires, e aqui Ushuaia, e aqui principalmente subindo aqui pela Cordilheira dos Andes, na fronteira entre a Argentina e Chile. Por quê? O que eu gosto de sugerir, né, então vocês têm que ter a conta feita uma conta do Gmail, uma conta do Google. Então vocês podem ver aqui eu estou logado já. Depois eu não vou, para não ficar muito grande o vídeo, se alguém não souber, dá uma pesquisadinha como abrir sua conta, mas é super tranquilo. E aí vocês entram nesse site, né, no Google Maps normal. E aí a dica que eu dou, e eu sei que Google Maps não é nenhuma ferramenta novidade para a maioria de vocês, mas a dica que eu dou é simplesmente vocês se encontrarem aqui e marcarem antecipadamente os pontos de interesse. Algumas pessoas não sabem disso, mas, por exemplo, aqui eu estou num dos locais, um dos maiores cartões postais, né, da viagem, que é a segunda foto, que já é uma moto parada na frente, né, do portal do Ushuaia. Então, quando a gente termina a viagem, quando a gente, pelo menos, chega no destino, a gente quer tirar essa foto clássica, né, como se fosse uma foto na Estátua da Liberdade, Torre Eiffel, é mítica pra gente. Então, eu já deixei selecionado aqui, e o que vocês podem ver é que tem uma marcação aqui. Então, quando você, assim como essas outras marcações, você pode clicar e você pode escolher salvar nas suas listas. E aí você pode salvar como favoritos, quero visitar, plano de viagem, lugares com estrela, ou você pode criar sua nova lista. Aqui eu estou usando as marcações normais, originais do Google Maps aqui, e a sugestão é simplesmente tenha a sua própria forma de organizar suas listas. Então o que eu faço, né? Eu deixo quero visitar, então tudo que está essa bandeirinha verde do quero visitar são os locais turísticos. Então tem ali o portal do Ushuaia, se eu der um zoom out aqui vocês vão ver um mirante, Laguna Cinco Hermanos aqui, uma pista de esqui. Então todos os lugares que eu quero visitar aqui na região estão com essa bandeirinha. E inclusive aqui, ó, o Museu do Presídio tem outra bandeirinha, está marcado.
Tem aqui o porto, né, o cais aqui turístico, está marcado. Então, os lugares que eu quero passar, independentemente de ser, às vezes só uma praça, aqui a praça das Ilhas Malvinas e tudo mais, eu deixo marcado com a bandeirinha quero visitar. Dicas de restaurante, lugares que eu quero parar para tomar um chopp, alguma coisa, eu deixo marcado com a estrelinha. Então aqui, por exemplo, tem o Hard Rock, eventualmente como um hambúrguer e tudo mais. Esse lugar, até fica a dica, é o meu pub preferido lá, é onde eu ia todas as poucas noites que eu fiquei lá, eu ia nesse pub. Então eu já deixo aqui porque quando eu chego na cidade, eu estou com o celular e depois no outro vídeo que eu vou falar sobre os preparativos de viagem, eu falo bastante sobre fazer o download antecipado do mapa para uso offline. Se você tem todos os seus pontos marcados e fez download, não importa se você não tem sinal na internet. Na hora que você abrir seu mapa lá, você vai conseguir ver as suas marcações. Então você vai conseguir ver onde você está e nas imediações você consegue ver que pontos você marcou. Então, puxa, às vezes eu faço planejamento 2 meses antes de viajar. Na hora que eu cheguei no destino, e são tantas cidades que você vai parando, você perdeu a referência. Nossa, que restaurante que eu ia comer ali? Então, em vez de ficar pegando nota e pedaço de papel, eu deixo tudo aqui no Google. Então, na hora que eu cheguei na cidade, eu abro e dou uma procuradinha o que está com estrela. Aí, na hora que eu clico 1, 2 ou 3, eu vou lembrando mais ou menos o porquê eu marquei, né? Esses lugares. E aí também facilita o trajeto, né? Numa rota, né? Se você olhar a rota como um todo, você fala, puxa, antes de chegar no Ushuaia, eu dou uma paradinha para abastecer, eu falo, putz, antes de chegar no Ushuaia, o que tem de legal? Tem o Mirante, então legal, vou parar ali no Mirante Cinco Irmãos. E depois, o que eu vou fazer? Depois eu vou parar no Portal. Aí depois, porque ainda é cedo, não quero ir pro hotel. Onde eu posso parar? Dá para visitar o Museu do Presídio. Então, você consegue se situar e você consegue marcar tudo mais fácil. Bom, então essa é a primeira dica. Inclusive, depois eu uso, só para finalizar aqui, eu uso aqui, inclusive esse é outra dica que eu deixo, esse hostel aqui é muito bom, esse hotel/hostel La Posta, o dono, me fugiu o nome agora, mas ele é motociclista, super boa gente, super indico ficar lá. Não era caro ainda quando eu fiquei, não sei, aqui eu tô vendo $65 hoje, o câmbio não está ajudando muito, mas o que eu faço, a dica aqui não é só deixar a referência desse local, mas a dica é os locais que eu já sei de estadia ou estacionamento em que eu deixei a moto, eu marco com um esquema de cor diferente, né? Então eu marco aqui, tá como plano de viagem. Então eu tenho basicamente 3 legendas aqui, 3 esquemas de cor, né? Local restaurante onde eu quero comer, estrelinha amarela. Local onde eu quero visitar, bandeirinha verde. E local onde eu vou de estadia ou estacionamento, onde está a moto, eu deixo esse azulzinho. Ainda você tem até o coraçãozinho sobrando, você pode usar eventualmente para colocar alguns postos de gasolina, alguma coisa assim, tá? Então essa é a primeira dica. A segunda dica que eu dou é porque algumas pessoas talvez tentem usar o Google Maps para fazer um planejamento de viagem. E o Google Maps ele tem um limite de número de paradas que você pode colocar. E depois você não consegue salvar isso, você tem que copiar o link. Então algumas pessoas não conhecem, mas existe uma outra ferramenta do Google também que permite você salvar uma rota e fazer uma rota muito maior. E é a ferramenta que eu uso que é mymaps.google.com, que é essa ferramenta aqui. Então vocês podem ver, eu tenho já totalmente gratuita também, eu tenho já vários mapas de várias viagens, Estados Unidos, América do Sul, América do Norte, de várias viagens, África do Sul, costa leste, oeste dos Estados Unidos, e vamos aqui já, né, para a viagem que eu fiz, essa viagem inclusive que eu estou usando como referência, que eu saí de Campinas, fui até o Ushuaia, passei pelo deserto do Atacama e voltei cruzando o Paraguai. Então foram aí os 4 países da América do Mercosul, além do Brasil. E aqui eu consigo colocar, como vocês podem ver, a rota. Tanto é legal para você compartilhar a rota depois com o pessoal, porque você mostra certinho, você consegue ir variando a rota, mostrando, selecionando exatamente as cidades que você parou, selecionando os caminhos, mas principalmente para você se planejar, né? Então, o que eu faço aqui para planejar? Então, eu vou aqui mostrar para vocês, eu vou voltar e eu vou começar a criar um novo mapa, tá? Só para teste.
Então, como que vocês criam aqui? Porque pode parecer um pouquinho confuso. Você começa aqui em adicionar rotas. Então, você não coloca camadas, nada aqui, você coloca adicionar rotas. E aí você coloca sua origem, vamos colocar aqui a cidade de onde eu saí, Campinas, e coloca o primeiro ponto de parada. Então, o primeiro ponto de parada eu parei em Florianópolis. Beleza, ele marcou aqui a rota. Ah, mas puxa, eu não quero colocar nenhum destino no meio, mas na verdade eu fui pela serrinha aqui de Sorocaba, então eu posso colocar aqui Sorocaba. Eu clico sobre a rota, ele mostra ele muda o ícone, né, ele coloca essa bolinha branca, ele permite que eu desloque, né? Então eu não saí por São Paulo, que foi exatamente o que eu fiz, eu fui por Sorocaba, mais ou menos aqui. Se aqui eu fiz algum outro desvio, aqui eu fui, não passei por Curitiba, eu peguei a Serra da Graciosa e vim por aqui, eu posso ir mudando, mas aqui eu vou manter o caminho normal por Curitiba mesmo. Bom, beleza. Aí eu clico aqui embaixo em adicionar destino e coloco outra cidade. O outro local que eu parei, a gente foi até Punta del Diablo, já no Uruguai. Foi uma pernada grande. Pegou o caminho, pegou o lugar errado aqui. Vamos colocar Montevidéu, só para facilitar aqui. Montevidéu. Então, ele marcou já até Montevidéu aqui. Aí o terceiro ponto, Buenos Aires. Colônia del Sacramento. Quinta parada, Buenos Aires. E assim sucessivamente. Depois, Bahia Blanca. Comodoro Rivadavia. E aí a gente já está lá na Patagônia. Na verdade, desde Bahia Blanca a gente está na Patagônia. Puerto Madryn. E, finalmente, Ushuaia. Às vezes dá um bugzinho aqui na internet, ele não pega, a gente digita de novo. E aí o que eu quero mostrar para vocês é que chega uma hora, aqui vamos colocar Torres del Paine, o Parque do Chile. Em algum momento, ele vai dar o limite de cidades por camada. E aí vocês vão me maldizer, aí vão falar, puxa vida, o Milani falou pra gente que dava para colocar quantas cidades quisesse e tudo mais, e não é muito verdade. Mas dá sim. Por camada você tem um limite, mas o que eu faço? Na hora que eu atinjo o limite de uma camada, eu adiciono outra camada, que é simplesmente você clica em adicionar rota, ele abre aqui uma segunda camada, então vamos colocar aqui que essa a gente pode até renomear. A primeira camada ficou de Campinas até Torres del Paine. Normalmente eu colocaria até o Ushuaia, tá? Falaria uma até o ponto de destino e outra do Ushuaia até o Atacama e assim, mas aí depois vocês quebram como querem. E aí qual que é a dica? Para ele pegar, aqui eu posso começar uma rota totalmente diferente, eu posso fazer aqui de Assunción até Foz do Iguaçu. Se eu fizer isso, ele vai manter a primeira rota e ele vai criar uma segunda rota aqui, que não tem nada a ver, né? Então não precisa ser contínuo, mas eu quero que seja contínuo. Então qual que é a dica para ser contínuo? Eu repito a última parada, Torres del Paine, e aqui eu vou até El Calafate. Então vocês percebam que ele até colocou como A de novo. Eu tenho dois pontos A. Eu tenho o ponto A da primeira camada, que era Campinas, e eu tenho o ponto A, que é o da segunda camada, que é um macetezinho que eu deixo aqui para vocês conseguirem fazer vários pontos. Eu coloco Torres del Paine. Inclusive, você pode ocultar as camadas. Olha, eu fiz uma vista até o destino da primeira parte, mas eu quero eliminar a primeira parte. Dependendo da viagem, fica sobreposto, fica meio confuso. Então, eu clico aqui e ele tira essa primeira visão. Então, e aqui eu vou voltar aqui e vou mostrar para vocês o mapa que eu já deixei, né, da viagem que eu fiz, justamente para mostrar como essas camadas, né? Então, como que eu fiz? A primeira, eu fiz de Campinas até Colônia del Sacramento. Então, terminei essa primeira parte, não quero ver mais para ficar menos poluída a visão. Segunda parte, Buenos Aires até El Chaltén.
Opa, tirei essa parte. Depois, foi de El Chaltén até Santiago. Já estou lá em cima no Chile. Terminei essa parte. E se eu quiser voltar a mostrar alguma parte, é só ir clicando de novo nas marcações, né? Então, eu gosto bastante dessa ferramenta aqui. Sinceramente, eu não uso mais muita coisa. É mais para fazer essa rota com múltiplos pontos de parada e, eventualmente, mudando a rota, né? Clicando e arrastando, como mostrei aqui para vocês. Então, aqui estou descendo pela rota 3 da Argentina, né? Mas fala, não, eu quero ir pela 40, né? Então, ou você coloca uma cidade no meio do caminho, ou você clica e arrasta, né? Tanto dá. Eu uso essa ferramenta junto com o Google, porque aqui vocês podem ver, ele não está dando a quilometragem. Então, para calcular a quilometragem, eu uso a ferramenta do maps.google.com. Lembrando, essa daqui é mymaps.google.com. Uma diferencinha pequena, mas a ferramenta acaba sendo complementar. E, mais uma vez, né, tudo que você faz, quando você cria um mapa novo, aquele mapa que a gente criou, veja, ele criou como sem título. Se eu for lá e mudar aqui, clicar aqui, eu posso colocar aqui teste de rota Rock and Roads. E aí eu salvo, coloco uma descrição aqui e na hora que eu atualizar aqui essa visão, ele vai teste de rota Rock and Roads. Então eu tenho todas as minhas viagens consolidadas num único local, né? Para eu visitar depois, para eu abrir, se eu quiser fazer rotas alternativas, eu posso fazer tanto com camadas diferentes no mesmo mapa, quanto eu posso abrir mapas diferentes e criar alternativas aqui. Então, essa ferramenta eu acho super legal, mais uma vez, tudo gratuito. E antes da gente ir para a planilha, eu vou mostrar para vocês, eu sei que é muito básico, é muito comum, todo mundo checa, né? A gente tem vários aplicativos de clima hoje no celular, mas o que eu gosto bastante, quem tem os últimos celulares da Apple, na última atualização ele já traz isso, mas eu gosto desse site aqui, weather.com, mostrando aqui para vocês o endereço. Por que eu gosto bastante dessa ferramenta, né? Porque duas coisas. Uma delas, e vários outros sites de tempo, de clima vão permitir isso também, ele vai mostrar isso aqui na hora. Então eu já coloquei aqui o Ushuaia, né? Estou vendo o clima de hoje, mas eu posso ver uma visão futura, porque obviamente o clima muda de acordo com as estações do ano, mas essa é uma informação que muita gente negligencia, todo mundo pensa, está quente ou está calor. Mas isso é tão importante ou até mais, são as horas de luminosidade no dia. Então o sol ele vai nascer hoje, a gente está em hoje é dia 29 de janeiro. O sol está nascendo 5h50 da manhã e se pondo às 9h40 da noite. Isso é sensacional para uma viagem de moto, porque você tem praticamente 16 horas de luminosidade por dia. Considerando que o sol se põe, ainda tem os raios solares, ainda deixa um pouquinho claro, então 16 horas que eu consigo rodar. Por isso que na hora que eu mostrar para vocês a minha planilha com planejamento de rota, vocês vão ver que alguns dias eu tinha lá 14 horas de estrada. Não sugiro, é uma loucura. Aí a gente abre um outro capítulo que é para estudar por que meu cérebro funciona dessa forma tão de criar tanta tortura durante a viagem, de ficar 14 horas em cima de uma moto, rodar 1.500 km no dia. Mas aí são problemas mentais meus. Mas de qualquer forma, o que me permite fazer isso é que eu viajei numa época que o sol, eu tinha luminosidade, não estava até as 9h40 da noite, mas ia até umas 8 da noite. Então eu consigo maximizar o meu tempo de estrada. Inclusive planejar, olha, eu vou chegar às 6 da tarde no Ushuaia, eu preciso ir para o hotel e já ir jantar? Não, ainda tenho praticamente 4 horas de luz do dia que eu posso fazer alguma coisa, eu posso ainda fazer uma caminhada pequena, eu posso fazer uma pequena trilha, eu posso visitar alguns pontos de interesse. Então, isso aqui é super importante. Eu super recomendo. E a outra coisa que eu gosto muito dessa ferramenta é essa visão aqui de satélite, né? Então, se vocês vierem aqui e clicarem em radar, né? Então está aqui no Ushuaia, eu clico em radar. Ele vai abrir uma segunda visão. Isso é mais para usar, obviamente, na véspera da viagem, quando você estiver lá, ou às vésperas de estar lá, porque aqui ele não carregou as nuvens. Deixa eu ver se ele carrega de novo. Aqui, beleza. Ele vai mostrar onde estão as nuvens.
Então, para ver, possivelmente, a gente vai evitar, obviamente, viajar em período de neve, mas período de chuva, às vezes a gente fala, puxa, está chovendo hoje, daqui quantas horas? Está melhorando ou piorando? Então a gente não sabe, às vezes a gente consegue ver a previsão, se tem previsão de chover ou não, mas no radar é muito mais cômodo que eu consigo ver, quando eu dou o play aqui, as próximas horas, eu consigo ver as nuvens para onde elas estão indo. Inclusive aqui, né, nesse exemplo é bem legal, vocês podem ver agora, né, na hora que eu paro, as nuvens estão bem em cima do Ushuaia, então possivelmente está ou nublado ou inclusive com chuva já. E a tendência é, com o passar das horas, as nuvens estão caminhando para longe. Então, até para definir, às vezes você acorda um dia e fala, puxa vida, está chovendo. O que eu faço? Eu coloco minha capa de chuva e saio? Ou vale a pena, vou no centrinho, compro algum souvenir, alguma coisa, tomo um café da manhã um pouco mais demorado, descanso, durmo até mais tarde, porque o tempo vai abrir. Então, quando eu olho o radar, eu posso ver não só se o tempo vai abrir, onde eu estou, mas eu consigo ver a estrada que eu vou pegar. Né? Então, bom, eu vou sair do Ushuaia e para onde que eu vou, por onde eu vou passar? Por onde eu vou passar, as nuvens estão indo para aquela direção ou não? Porque às vezes também não adianta eu esperar abrir o tempo aqui se eu estou seguindo as nuvens. Né? Então, essa ferramenta também eu recomendo bastante utilizar. De novo, quem tem os últimos celulares com o iOS da Apple já tem isso daqui no celular. Possivelmente Samsung deve ter alguma coisa parecida, senão vocês conseguem acessar isso daqui pelo browser, pelo navegador. Tá? Bom, outro ponto que eu vou deixar aqui comentando rapidamente, eu vou deixar o link de novo, né? Tem um vídeo exclusivo, específico sobre isso, sobre o que levar numa viagem de moto. Não vou passar por isso agora, mas documentos, vestuário para pilotagem, equipamento para moto, itens de sobrevivência. Então eu deixo aqui todos os itens para vocês, quem quiser. Já clica no link aqui que está na descrição e vocês vão achar. E o mais importante, eu acho que o grande atrativo desse vídeo é a planilha, né, que é uma planilha que eu desenvolvi e eu deixo para vocês também. E eu vou explicar como navegar nela. Ela é bem simples, tá? Ela está no Google Docs como uma planilha do Google, então vocês podem fazer o download, adequar como vocês preferirem. Mas basicamente ela permite que você planeje seu roteiro de uma forma que eu uso como tudo em um. Né? Então é a planilha que eu uso, depois eu levo algumas versões impressas, algumas folhas impressas para me navegar durante a viagem, para lembrar, putz, o que eu ia fazer aqui hoje, qual que era o destino, em que hotel que eu ia ficar e tudo mais. Eu tenho tudo em uma folha, né? aquele sumário executivo, né? One page. E eu também uso isso aqui para me dar a questão de custos. Inclusive nessa mesma planilha, né, tem 3 abas aqui embaixo, vocês estão vendo. A terceira aba é o checklist. Né? Para quem prefere a visão de planilha, se minha internet me ajudar aqui, eu deixei o checklist aqui em versão de planilha, por quê? Ou você pode imprimir o checklist e ir fazendo a marcação manual. A vantagem de ter isso em planilha, né, é que eu consigo ir pintando as células, né, eu consigo ir editando. Né? Então, por exemplo, já peguei a doleira, né? Então eu venho aqui, pinto e coloco um verdinho. Né? Dinheiro em espécie, puxa, isso aqui é uma coisa que eu tenho bastante prioridade, é uma coisa importante que eu não fiz ainda, eu vou destacar em amarelo. Alguma coisa, passaporte, eu sei que eu preciso fazer o agendamento na Polícia Federal e eu sei que isso aqui demora mais, vou deixar em vermelho, porque é um grande ponto. CNH internacional eu não quero, então eu venho aqui e deleto. Vacina de teste de Covid não é mais exigido para a Argentina. Estou supondo, se não me engano, eu li alguma coisa assim, mas vale verificar. Então eu venho aqui e apago. A vacina da febre amarela não é exigido, não há no Sudeste Asiático, minha viagem. Então eu venho aqui e apago. Então eu permito aqui, a planilha permite que você venha e edite da melhor forma. Mas vamos lá para o ponto mais importante, que é o roteiro. Né? Então a planilha, a aba do roteiro. Então a gente clica aqui nessa primeira aba e o que ele me traz? Né? É bem simples, né? Tem bastante coisa, mas é bem simples. Aqui eu já deixei editado como a minha viagem do Ushuaia, né? Foi uma viagem de 2016, então faz algum tempo já. Mas eu coloco aqui o dia de viagem, então foi uma viagem longa, foi uma viagem de 30 dias, então do dia 1 ao dia 30. A data, então a data da saída, né? Então aqui saí num dia, no finalzinho de março, até comentei com vocês a questão ainda era um período quente, ainda um período que os dias eram longos. Dia da semana, por que eu coloco o dia da semana também? Porque eu até marco os finais de semana em vermelho,
porque final de semana geralmente em alguns destinos são um pouco mais muvucados, são um pouco mais cheios. E eu tenho que me preocupar principalmente com relação a hotel, eu tenho que me preocupar com relação a algum passeio que eu vou fazer, eventualmente fazer um agendamento com antecedência. Então eu sempre deixo em vermelho aqui todos os sábados e domingos que eu vou encontrar, porque ou eu evito de deixar alguns destinos muito procurados em finais de semana, ou muitas vezes ao contrário, muitas vezes vai ter um evento X, vai ter um encontro de motoclube, vai ter alguma coisa que eu quero estar lá no final de semana, então também é interessante destacar na planilha. Depois eu coloco a origem, o destino e o que eu faço durante o dia, né? Eu deixo quebrado em manhã, tarde e noite. Eu já vou explicar para vocês como eu faço isso. Então vamos pegar aqui o primeiro dia da viagem. Eu saí numa sexta-feira de Campinas, o destino planejado Florianópolis, está aqui o destino, a quilometragem, 747 quilômetros, e mais importante do que a quilometragem é o tempo, porque obviamente dependendo das condições de estrada e tudo mais, eu tenho aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, aqui entre Los Antigos e Vila Cerro Castilho eram apenas 300 quilômetros, mas uma viagem prevista para 9 horas. Por quê? Condição da estrada, ou não estrada, né? Rípio, ou estrada de terra e tudo mais, ou montanhas, curvas. Então, sempre o horário, o número de horas é mais importante. E para quem tem dúvida, né, de como fazer isso, pelo maps.google.com. Né? Quem nunca fez, então você coloca lá, por exemplo, Campinas, São Paulo, até Florianópolis, e ele vai me dar aqui, né, minha internet está um pouquinho lenta, mas ele me dá a distância e o número de horas. Então são 9 horas e 25 minutos, eu sempre arredondo para cima, então eu coloco aqui 10 horas e tudo mais, e 766 quilômetros. Obviamente que o Google ele faz isso aqui com base no trajeto que está mostrado, então se você mudar o trajeto ele vai adequar, e ele faz com base no horário atual, né? Então vocês podem ver aqui tem uma marcaçãozinha aqui via interditada, então quer dizer, eventualmente em outro período eu posso estar com menos trânsito, com mais trânsito e tudo mais, mas isso aqui é uma referência boa. Então eu coloco aqui a distância total entre origem e destino, o número de horas, e aqui na parte entre manhã, tarde e noite eu vou colocar o itinerário, o que eu vou fazer, a programação para aquele dia. Por que algumas coisas aqui estão em cinza? Os campos em cinza nessa aba aqui, eles indicam o tempo que eu estou pilotando. Então, como são 13 horas, se eu sair numa viagem dessa, eu saio super cedo, saio 6 da manhã, 5 da manhã. Tudo bem, eu vou chegar, então se eu sair às 6 da manhã, eu vou chegar às 7 horas da noite. Claro que 13 horas não está contemplando paradas, não está contemplando abastecimento, então, na verdade, é mais do que isso. Tá? Por mais que você tenha a mão pesada, que você vai esticar a velocidade, geralmente com paradas para comer, para abastecer e tudo mais, alguma eventualidade, algum bloqueio, alguma coisa assim, você vai demorar mais. Mas de qualquer forma, via de regra, então você coloca aqui 13 horas, já estou puxando para mais, vamos falar que são 15 horas, então, ou 14 horas, 1h30 a mais do que o planejado. O Google estava me dando 12 horas e meia. Então eu vou chegar lá 8 horas da noite. 8 horas, né, você vai estar um zumbi destruído, mas se ainda quiser sair para tomar um chopp, comer uma pizza, alguma coisa, você consegue. Você tem algum tempo disponível à noite. Por isso eu coloco aqui noite Florianópolis. Quer dizer, então eu vou rodar de dia, de noite eu tenho algum período lá. No outro caso, né, entre Punta del Diablo, no Uruguai, e Montevidéu, é uma viagem curta, uma viagem de 290 km que é previsto para 4 horas. A ideia era sair e rodar de manhã, chegar em Montevidéu para o almoço e ter a tarde livre. Então, como eu tenho a tarde e a noite livre, é um período ideal. Montevidéu não é tão grande. Eu já fiz uma pesquisa do que eu quero visitar lá, a Cidade Velha, Avenida 18 de Julho e tudo mais. E eu consigo fazer isso durante o dia. Inclusive, os pontos que eu marquei aqui são os pontos que eu marco naquele primeiro mapa que eu mostrei para vocês do Google Maps. Então eu tenho sempre duas visões, tem uma visão em lista aqui, o que eu quero fazer lá. De novo, eu sempre agendo essa viagem com antecedência, então, e são várias cidades que eu vou passar, então na hora que eu cheguei lá eu nem lembro mais, eu até confundo uma cidade com outra, então
para lembrar na hora, ter uma lista rapidinho que eu consiga dar uma olhada. Ah, então beleza, lembrei, aqui era legal, tem aquela igreja que eu quero visitar, tem aquele presídio, aquele museu. É uma visão fácil, né? Não trago detalhe, não fico contando história aqui, é ponto a ponto, é uma lista mesmo. E no aplicativo do mapa, eu deixo também marcado já no mapa os pontos. Então eu tenho duas visões. Eu tenho uma visão geolocalizada, né, para me facilitar saber o que está perto, o que está longe, até para na hora que eu estou rodando de moto, ou mesmo a pé, ou com táxi, alguma coisa, eu saber, olha, eu estou aqui, então qual que é o roteiro mais fácil para fazer pela cidade? Já que eu estou nessa igreja, aqui perto da igreja tem aquele castelo, tem aquele museu, então eu faço dessa forma. Por que alguns pontos aqui estão em vermelho, aqui nessa cor salmão aqui? São pontos em que minha debilidade mental me fez criar um planejamento em que a gente ia rodar 14 horas num único dia. É bastante. Não é recomendado e tudo mais, mas minhas viagens são assim, não é um único dia, são alguns dias que eu rodei isso. Mas eu deixo isso destacado em vermelho porque eu sei que é um dia pesado. E depois de 2 dias rodando 13 e 14 horas, eu quero ter um pouco de folga. Então eu faço isso aqui para ter um controle bem visual do meu planejamento. Então eu sei, puxa, depois de 2 dias rodando isso, o outro dia eu vou rodar só 4 horas e vou ter um tempo de descanso. O outro dia eu vou rodar só 2 horas. Eu vou pegar inclusive uma balsa entre Buenos Aires e entre Colônia de Sacramento e Buenos Aires, entre Montevidéu e Buenos Aires, passando por Colônia de Sacramento, para encurtar a viagem pilotando para curtir um pouco mais. E, inclusive a balsa, o que eu faço? Eu coloco aqui na frente, voo barra balsa, no caso aqui a gente está saindo de moto nessa viagem, então não é aplicável voo. Em alguns casos você vai voar, então eu quero fazer uma viagem nos Estados Unidos, quero fazer uma viagem pela Califórnia, a Highway 1, quero fazer uma viagem pelas Smoky Mountains. Então você vai ter um voo, então eu coloco aqui já o voo, para lembrar que você tem que comprar o voo, se já está comprado, se não está. Mas aqui eu coloquei a balsa, de Colônia até Buenos Aires. E por que eu deixei também em vermelho? Porque é uma balsa que eu tenho que agendar. Eu até consigo comprar de última hora, mas eu tenho risco de não ter disponibilidade e tudo mais. E eu sei, inclusive, que essa balsa, se eu comprar antecipado, eu consigo pagar praticamente a metade do preço. Então eu deixo aqui em vermelho para dizer, olha, isso aqui é uma coisa que eu ainda tenho que fazer. É um ponto de atenção para mim. E aqui também eu deixo as estadias, né, os pernoites. O primeiro eu ia ficar na casa de um colega meu que ia viajar comigo, Marcão, em Florianópolis. Então, amigo para essas coisas, não ia gastar nada. Em verdinho, porque já está acertado. Em segundo lugar, o primeiro hostel, e aqui é também uma dica que eu dou no outro vídeo sobre planejamento, uma viagem mais planejada ou mais flexível, eu sempre, geralmente, as próximas 2 ou 3 paradas, às vezes eu faço o agendamento com antecedência, mas nunca a viagem como um todo para me dar essa flexibilidade. Mas aí é de cada qual. Então, aqui tudo bem, então vamos reservar, até porque se a gente não chegar nesse local, pô, é um hostel de R$60, não é muita coisa. Se eu perder R$60, não vai ser o fim do mundo. Então tudo bem, já deixo reservado. Então tá verde porque está reservado. Alguns outros aqui não estavam reservados antes, e alguns por que estão em vermelho aqui? Porque volta a questão do final de semana. Aqui era em Torres del Paine. Torres del Paine é o Parque Nacional no Chile. Parque Nacional eu sei que fica cheio no final de semana. Aqui ia ser um domingo e eu ia precisar pernoitar lá uma noite. Então eu deixei em vermelho para me destacar e me fazer lembrar durante a viagem, mesmo se eu não quisesse sair de casa com esse local agendado, que em algum momento antes, durante a viagem, era bom dar uma conferida lá e já agendar, a não ser que minha viagem tivesse alterado os destinos, né? Então, eu coloco isso, e aqui eu também deixo uma abinha para atividades, né? Então aqui, se eu preciso agendar alguma atividade, por exemplo, esse Parque Torres del Paine, eu fiz minha pesquisa antes, eu sabia que eu não precisava comprar com antecedência. Era só chegar lá e comprar. Por que não está verdinho? Porque eu não comprei com antecedência. Então está em amarelo ainda, mas não é alguma coisa que me preocupa muito. Olha, se eu precisar aqui, por exemplo, o Tour na Vinícola de Mendoza. Esse aqui sim é um tour que ele esgota, eu preciso comprar com antecedência, então deixei em vermelho. Eventualmente já vou até agendar isso aqui, se eu tiver uma certeza que mais ou menos na data tal eu vou estar por lá. Então é bem simples a planilha, mas ela basicamente, como eu disse, ela traz em uma página
por dia, da onde eu vou para onde eu vou e o que eu vou fazer durante o dia, inclusive as estradas que eu vou pegar. Então aqui, por exemplo, eu ia sair de Campinas, eu ia sair pela rodovia Santos Dumont, ia pegar a Serra de Cabeça de Anta, BR-116 e BR-101. Esse é o caminho que eu vou fazer. E eu tenho em paralelo aquele mapa que eu mostrei para vocês, né, do mymaps.google.com, que mostra exatamente a rota. Então eu levo isso aqui impresso, eu também consigo acessar pelo celular, e eu levo o mapa impresso também, e aí eu consigo verificar certinho e sempre ir batendo se o que eu estou fazendo está de fato de acordo com os planos, e se não tiver, eventualmente for deliberado, não tem problema. E aqui eu somo todas as distâncias e eu tenho a quilometragem total que eu estou para pilotar nessa viagem. E eu tenho, se eu tiver todos os hotéis agendados, eu tenho também, com os valores, eu tenho o custo total de hotel. Mas por falar em custo, eu vou mostrar a última planilha, que é a planilha do planejamento financeiro que eu tenho aqui. Planejamento financeiro é uma previsão, obviamente, para você saber, né? Sempre uma das questões mais discutidas, quanto eu preciso levar de dinheiro. Então, se alguém tem essa dúvida, pode brincar à vontade com essa planilha. De novo, está disponível para vocês baixarem, fazerem download e adequarem. Então, por exemplo, aqui, essa viagem é uma viagem de 30 dias. Então, vou colocar aqui 30 dias. Na hora que eu mudo, vocês podem ver que ele já atualiza os valores. Aqui ele está me sugerindo um custo total dessa viagem de R$16 mil, R$16.600. Essa viagem eu trouxe aqui o que eu gastei de fato, e esses são meus custos de 2016, eu gastei R$10 mil nessa viagem. Foi uma viagem econômica que eu fiz, acampei, dormi em hostel e tudo mais, passava o dia inteiro rodando, então comia realmente um sanduíche no meio da viagem, era isso, deixava para jantar bem. Mas o grande gasto meu foi combustível e hospedagem e alimentação. Isso aqui, se eu somar essas três despesas aqui, foi basicamente 80% do meu custo. Mais ou menos isso está refletido aqui. Por que está tão mais caro? Obviamente a questão da inflação, né? Combustível a gente sabe o quanto subiu. Mas vamos lá, como que eu faço para planejar? Tudo que está em cinza claro são os dados que vocês podem editar. Então, uma viagem não são 30 dias, são em 15. Então, se você mudar aqui, ele vai mudar os custos. Por quê? Porque está toda vinculada essa planilha. Então, aqui vocês colocam o número de dias de viagem. Aqui vocês vão colocar se tem algum hotel ou balsa que vocês precisam. Eu falei que algumas balsas você vai precisar, por exemplo, para chegar na Terra do Fogo, você vai precisar cruzar o Estreito de Magalhães, você precisa de uma balsa para ir e voltar. O valor aproximado, atualizado de cada balsa é R$65. Essa balsa é uma balsa optativa, mas tudo bem, está aqui o custo total fechado. Combustível, o que eu fiz para calcular o combustível? Eu trago aqui nessa fórmula o roteiro, do roteiro anterior, a quilometragem. Por exemplo, aqui essa viagem estava planejada em 15 mil quilômetros, eu rodei 20 mil. Eu rodei 30% a mais do que o planejado. Por quê? Porque esse roteiro ele mostra a origem e destino. Então, quer dizer, saindo de Campinas da minha casa e chegando até o apartamento do meu colega em Florianópolis. Ele não está prevendo que de noite eu vou sair e vou lá no Books and Beer, que eu vou dar uma volta na Lagoa da Conceição, em que no Ushuaia eu vou rodar 200 quilômetros fazendo passeio. E que na hora que eu chegar em El Calafate eu vou até Perito Moreno, que são mais 30 quilômetros para ir e voltar. Eu estou sugerindo, chutando os valores, as distâncias aqui, mas eu só estou querendo dizer que você vai rodar mais com isso daqui. Então, por isso que eu coloco uma margem de segurança. Estou colocando aqui 30%, que foi o que eu rodei a mais do que o planejado nessa viagem. E sempre acontece que você rodar mais. Fiquem à vontade se quiser colocar menos margem, 20%, 10%. Estou deixando aqui, eu sempre prefiro calcular para mais e depois ter uma margenzinha de sobra, né? Consumo da moto, a minha moto foi com uma GS 1200, então 15 km por litro. E aqui o preço do litro do combustível, eu fiz uma média aqui, né, considerando Argentina, Chile, Paraguai e Brasil. Eu sei que o Brasil hoje é o maior custo, né, é quase R$8 o litro, dependendo do estado. A Argentina está um pouquinho menos de 5, Chile próximo a 6, se eu não estou enganado, mas sempre dá uma verificada. Eu coloco um preço médio aqui, então vamos manter os 5,50 que eu coloquei. Se vocês atualizarem, por exemplo, para 6, ele vai atualizar o valor automaticamente. Pedágios, eu uso, existem vários sites, eu uso esse site aqui, rotabrasil.com.br, você coloca origem e destino, ele dá aqui não só o quanto você vai gastar de combustível e tudo mais, mas ele vai dar os pedágios, né? E aqui você escolhe moto, ele já calcula pedágio para moto, está atualizado esse site, é sempre legal.
Então eu coloquei aqui hospedagem só no Brasil, mas também não há um custo muito alto, então não me preocupa muito. Acomodação ou estadia. Então aqui tem duas formas, ou você sai com todos os hotéis agendados, que é o que a minoria das pessoas faz, e aí você tem o valor correto, ou o que eu faço é coloco uma média por dia de quanto você está disposto a gastar, faz uma pesquisa quanto que tá os hotéis ali. Aqui eu coloquei R$130 por dia, obviamente para o Brasil isso você vai ficar em hotel bem espelunca, se for em cidade grande, interior você até consegue alguma coisa por esse valor com mínimo de decência, mas depende muito do local, depende muito do câmbio, aí é muito individual, eu quero ficar em hotel muito bom, então eu vou ficar em hotel de R$500 por noite, tudo bem, você vem aqui e atualiza, ele subiu tua cota subiu de R$3.900 de estadia, você vai gastar 15 mil. Aí é individual, né? Vai a gosto de cada um. Então eu vou voltar aqui para os R$130 por noite. Nesses locais aqui você tem bastante hostel e tudo mais, e para mim é só um local só para dormir, tomar um banho quente, então eu não me preocupo muito, mas de novo é bem pessoal. Alimentação, mesma coisa, eu coloquei uma média diária aqui, porque também durante o dia eu como um sanduíche no meio do caminho e tudo mais, deixo para jantar bem, o câmbio está super favorável para comer bem na Argentina e no Chile sem gastar muito. Eu coloquei R$100 por dia. Entretenimento é um chopp, alguma coisa, até uma balada que alguém queira ir. Coloquei uma média de R$30 por dia, é pouco, mas porque muitas vezes a cerveja está junto com a janta e muitas vezes aqui, muitas noites você não vai fazer nada, você vai estar cansado, então como média está legal. Isso tudo ele está multiplicando pelo número de dias e está dando o valor total. Passeios, aqui é importante, né? Você vai passar por alguns lugares, você vai querer fazer um passeio de barco, você vai querer visitar um museu, alguma coisa. Então eu coloquei aqui um city tour. Então eu coloquei aqui exatamente o que eu fiz na minha viagem, né? Os custos que eu tive, só como referência. Variados, então variados você vai ter algum imprevisto, um estacionamento, uma lavanderia que você vai deixar suas coisas para dar uma geral no meio da viagem. Eu coloquei aqui também R$10 por dia, nem todo dia você vai precisar pagar um estacionamento, alguma coisa, alguns dias você vai precisar pagar mais, uma cidade grande vai ser mais caro, então tá aqui uma média. E aluguel de veículo, né, para quem for sair com a sua própria moto, não vai alugar uma moto, tudo mais é zero, se não você coloca aqui a média diária para quem vai fazer uma viagem para os Estados Unidos, é $50 a diária do aluguel de uma moto, então pô, $50 vezes 5 aí, né, R$250, aí numa viagem como essa, R$7.500 só de aluguel, então vocês editam aqui. E ele me dá, essa planilha me dá o gráfico aqui do lado também mostrando, né? Então, por exemplo, numa viagem como essa, da forma como a gente parametrizou aqui, com as nossas premissas, o combustível é quase a metade do preço da viagem. De novo, que não é novidade para ninguém, sabido o preço que está os combustíveis. Depois você vai gastar bastante com estadia, alimentação e o resto a minoria, né? Então, já te dá uma base muito grande, inclusive porque combustível não tem muito segredo, né? Só se você trocar a moto por uma moto mais econômica, você pode tentar maneirar um pouco na velocidade, mas você não vai mudar muito. Então, quer dizer, dificilmente você vai conseguir gastar muito menos que isso nessa viagem. Então, para quem tem essa dúvida, né, eu acho que mais do que ficar visitando fóruns online e tudo mais, perde um tempinho, investe um tempinho brincando aqui com os seus números, com os seus dados, porque aí eventualmente você fala, puxa, uma viagem para fazer Atacama e Ushuaia numa viagem só, não vai dar, vai ficar espremido em termos de tempo ou vai ficar espremido em termos de orçamento. Então eu vou fazer uma coisa menor, e aí de acordo com, vou fazer uma viagem só de 15 dias. E aí se eu vier aqui no roteiro e tirar metade da viagem em termos de quilometragem, ele já vai atualizar aqui, né, o meu custo. Aí meu custo caiu para R$9.000, né? Então, de acordo com o que você for atualizando, ele vai atualizando o custo e vai ter uma previsão melhor. E aí uma dica que eu dou também é sempre deixar um bufferzinho, né? Então aqui se vocês forem ver na viagem, né, eu ia chegar de volta num sábado. E desde a sexta eu já estava na cidade do meu pai. Então por que eu gosto de frisar isso? Numa viagem você pode ter um imprevisto, você pode ter uma quebra, você pode ter uma estrada bloqueada, uma condição climática que te atrasa, alguma coisa assim. Então, numa viagem você já tem que driblar e negociar muito com a sua própria ansiedade, né? Seu próprio medo de acontecer alguma coisa e tudo mais. Então, se pelo menos você tem uma folguinha, você fala, puxa, se eu atrasei um dia na viagem, ou simplesmente porque você quis ficar, chegou no lugar, nossa, eu gostei tanto daqui, eu quero ficar um dia a mais, 2 dias a mais, você ganha essa flexibilidade.
sem ficar se preocupando depois em querer ganhar dia no meio do caminho e tudo mais. Então você já tem uma folga, né? Ter uma folga é sempre bom, nunca planejar, então eu tenho que voltar a trabalhar, uma reunião importante na segunda-feira, vou chegar no domingo à noite. Fica uma viagem exaustiva na perspectiva do psicológico, né? Então, isso é uma coisa que eu sugiro, e outra coisa que eu sugiro é deixar essa cartinha na manga, né? Essa flexibilidade, esse bufferzinho aí de alguns dias. Eventualmente no meio do caminho você conhece alguém, essa pessoa fala, olha, você já pensou nessa cidade, em Bariloche, né? Bariloche é super conhecido, eu ouvi falar de Vila La Angostura, na própria Argentina. Nunca tinha ouvido falar, tem o Bosque dos Arraianes, super bonito, me disseram, eu tomei um dia, fui, passei uma tarde lá, estava totalmente fora do roteiro, mas eu pude fazer isso porque eu tinha esse buffer, né? Então eu fui ajustando minha viagem de acordo com a disponibilidade, de acordo com o que ia surgindo também. Então, é isso, gente. Espero que ajude, espero que seja do agrado. Então, mais uma vez, fica todo o material disponível para vocês. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para contatar aqui nos comentários. Vou responder cada um individualmente. Se precisar adequar a planilha, quem tiver dicas e sugestões, também super bem-vindo. A ideia é a gente sempre aprimorar um pouquinho mais e eu aprender com vocês. Também, boas rotas, bons planejamentos. Eu acho que a viagem ela começa durante o planejamento, né? Quando a gente começa a ter emoção e começa a ter já a sensação da liberdade, é quando você senta com os amigos e começa a definir para onde ir, por onde passar, a curtição começa a ir. Então, bons ventos, boas rotas, até a próxima. Tchau!